Então, uma boa noite para todos. Então, estamos começando aqui nossos 30 minutos de perguntas e... Eu não diria perguntas e respostas, a gente fala assim que é fácil, mas eu diria mais que são perguntas e a gente discute a pergunta para ver se tem um caminho para que o próprio aluno consiga encontrar a resposta, desde que, a não ser que seja uma coisa tão simples, aí você responde pronto, né? Muito bem. Quem estava na aula passada e que não teve a oportunidade de fazer a pergunta, daqui é o Alex. Então, eu queria começar com ele perguntando se ele tem algum questionamento, alguma pergunta, alguma coisa que ele queria colocar e não colocou, se ele tem alguma coisa para colocar. Uma regra que a gente estabeleceu é que as pessoas têm a dúvida, têm a pergunta, a gente vai gastar no máximo 3 minutos, é flexível, né? Para a gente não ficar muito longo numa resposta e os outros não terem oportunidade. Ou a gente não é aqui uma palestra, não é uma aula de o que a pessoa tem que fazer, não é isso. A nossa ideia aqui é dar à pessoa alguns instrumentos para que ela possa refletir sobre o ponto. Então vamos lá, Alex, você tem alguma coisa? Então, aproveitando, Ruela, que eu iniciei esse ano o curso de psicologia, então tem algumas questões até que fazem bastante link com o que a gente está falando. Quando a gente fala assim, sobre a questão emocional e racional, é que a gente utiliza mais a parte emocional, que a racional quase não é utilizada. Existe, assim, para você que já pesquisa sobre o assunto, existe já uma evolução nesse sentido, nesse aspecto, ou a gente continua ainda utilizando mais o emocional e o racional ele fica distante diante das questões que a gente encontra, as dificuldades, dores, angústias e tudo mais. A gente sempre age com aquela parte instintiva nossa, né? De fugir do problema, de se proteger e tudo mais. Assim, na psicologia, como eu comecei agora, ainda estou engatinhando por lá, né? Então a gente fala bem pouco, bem superficial. Mas aqui, na parte espírita, como que isso tudo funciona? Como é que é o mecanismo, essa ligação? Claro que a gente tem que ter o emocional e o racional, mas como é que elas se ligam? Quando que a gente tem essa conexão? Quando que a gente vai ter, se a gente está evoluindo para isso? O Alex, você já viu no nosso curso, a gente já falou algumas vezes, vamos falar mais, inclusive hoje vamos falar um pouquinho daquele andar de baixo e andar de cima, né? Eu não sei se a Letícia e a Marina entendeu a sua questão, então, para que todo mundo aproveite a questão e o que a gente vai colocar. Então, essa questão do andar de baixo e andar de cima é uma questão espiritualista, tá? É espírita, é espiritualista, são de várias doutrinas filosóficas espiritualistas. Isso está dentro do espiritismo, não como uma fotografiazinha, aquele quadrinho, aquilo é didático, mas está dentro do bojo da doutrina espírita, que nós temos um corpo espiritual, nós temos um espírito, né? Nós temos o perispírito, quer dizer, isso já é uma coisa de domínio da doutrina espírita. Quando a gente fala de emoção, de instinto, de desejos, todo esse aspecto está ligado ao andar de baixo. Não sei se você lembra das caixinhas. Se eles estão no andar de baixo, significa que algum dia nós vamos ter que acessar o andar de cima. Ou seja, nós vamos nos espiritualizar, a nossa mente vai evoluir, né? As nossas emoções vão ser equilibradas, vão existir sempre, mas vão ser equilibradas, vão ter sentimentos que chegarão a apoio às emoções, várias coisas vão acontecer. Mas a questão é que não é assim, vai ter um momento, não existe isso de vai ter um momento, vai ter uma hora que isso vai acontecer. Não é assim que funciona. Porque existe uma coisa importante que a gente precisa entender. O que Deus nos dá e o que é nossa responsabilidade. Então, tem a responsabilidade de Deus. Quando eu falo de Deus, estou falando de Deus e toda a espiritualidade, toda a natureza, todas as leis, tudo. A responsabilidade que ele tem conosco é nos dar recursos. Todos os recursos que existem na vida, Deus nos dá. E nós temos que pegar o recurso e trabalhar com eles. Então, ele nos deu uma condição física, nos deu os instintos, nos deu as emoções, quer dizer, tudo isso foram construções que foram feitas nos milhões, bilhões de anos e que está aqui como um suporte para a nossa vida. Mas a gente usa isso como? Bom, se a gente tivesse as virtudes, isso seria utilizado de uma maneira, mas o que nós temos são vícios. Até agora, o que nós desenvolvemos são vícios. E isso é responsabilidade nossa e é o que nós desenvolvemos. Mas nós temos que desenvolver as virtudes.
Só que as virtudes não é nós que criamos. Os vícios somos nós que criamos. É nossa criação. A gente já criou, tá vendo? Alguma coisa, isso é importante. As virtudes não, as virtudes são doações divinas, junto com as leis. É doação divina. Só que elas estão na nossa consciência em forma de sementes. Nós temos que descobrindo esses momentos nosso, de cada um tem o seu momento, de buscar as virtudes, traz da consciência, nós vamos falar disso mais lá no segundo semestre, tá? Traz e desenvolve, cultiva, e são igual a parábola do semeador, você vai cultivando isso. Então, assim, para a gente entender, e aí você vai ter que ter um pouco de cuidado, que a psicologia acadêmica é uma coisa completamente diferente da psicologia que a gente faz no aspecto filosófico, espiritual e aqui no nosso curso. E os cursos que levam a Joana de Anjos. A Joana, se você já leu alguma coisa dela, e como você como psicólogo deve ler, ela faz o quê? Ela faz trabalho com a psicologia da psicossíntese, daquele italiano, que eu não lembro o nome, Assagro, eu não lembro o nome. O que significa isso? Trabalha a psicologia no nível físico, psicológico e espiritual. A psicologia acadêmica trabalha no aspecto psicológico material, só, não passa disso. A academia não passa disso, porque é ciência. Né? E a psicologia, você sabe, é pouco tempo que ela foi aceita pela ciência, não tem muito tempo, e mesmo assim ficam sempre com um pé atrás, outro na frente ali, né? Então isso é importante. Quem é psicólogo tem que aprender a lidar nos dois lados, né? Como eu não sou, eu só lido de um lado, não tem problema. Mas isso é o ponto, tá? Então, essa questão emocional, deixa eu ver o tempo aqui que eu não quero estourar. Essa questão emocional é uma questão que não existe o momento, o tempo, é de cada um. É de cada um. Tá? É de cada um, tá? Marina, Elizabeth, Letícia, se tem questionamentos, se o questionamento que ele fez, a resposta não foi adequada, quer saber mais, tudo isso faz parte do jogo, tá? Perfeito. Não se preocupe, gente. Aqui a gente está para tirar qualquer tipo de dúvida, tá? Às vezes uma dúvida que a gente pensa que é simples, não é. Ela vai ajudar outras pessoas. Então, qualquer coisa que não ficou claro na aula passada, por exemplo, muito complicado, foi muito difícil. O que foi mais difícil? Tudo isso é importante. Ô, Letícia, pode falar, querida. Abre seu microfone e fique à vontade. Então, sabe o que acontece? Eu estava mesmo com dúvida sobre a evolução de cada um dentro da andar de baixo e andar de cima. Mas o que eu quero questionar agora é as virtudes são ganhos divinos. Eu, não, hora nenhuma, eu captei isso. Se você disse, passou despercebido para mim. Entendeu? Porque eu entendi que tudo era uma evolução da gente. 99% das pessoas passam pelo andar de baixo de uma maneira ou de outra. E as virtudes seriam como um passo nosso mesmo para poder chegar àquele espaço de humildade, de caridade, de amor incondicional, tudo aquilo. Mas você fala que virtudes são ganhos divinos, isso daí para mim não ficou claro. E como assim? Eu não entendi. Entendeu? Entendeu o que eu não entendi? Deixa eu só colocar uma coisinha que tal, para ver se fica complementando um pouco sua dúvida, que de repente fica assim, fácil pensar, as virtudes então é coisa divina, então Deus que vai dar para cada um as virtudes, né? Então, não, ele vai explicar sobre isso, quando ele falou que são coisas divinas, mas não é assim, então eu vou presentear o Chico Xavier, todas aquelas virtudes, e uma outra pessoa não vou presentear. Então, não é assim. Então, vamos lá. Então, vamos lá, vamos entender. E olha como sua pergunta é uma pergunta bem básica, simples, mas é muito importante, porque ela, às vezes, passa uma coisa importante e a gente que estuda, tem muita coisa que a gente estuda e passa e a gente não percebe, vai perceber lá na frente. É assim,
todos os recursos que eu falei agora há pouco. Todos os recursos são divinos. É Deus que nos dá a vida, Deus que nos dá o corpo, né? Deus que dá o planeta, que dá o sol, que dá o universo, que dá o espírito, dá tudo. Princípio material, princípio espiritual. Lá na aula básica do Espiritismo 1. Deus criou o princípio espiritual e material. Pronto. Tudo que existe, sem nenhuma exceção, não tem 99%, é 100%, deriva daí. Então, Deus deu tudo. Porém, ele nos deu o quê? A capacidade de nos desenvolvermos em todo o processo evolutivo até chegar a ser um ser humano. E o ser humano tem uma capacidade, tem várias. Uma delas é a razão, né? A razão, raciocínio. Para quê? Porque a partir daí, enquanto não é um ser humano, eles vivem através do instinto. Tá bom, algumas emoções e tal, mas vamos falar, vive através do instinto dos animais. E eles não têm karma. Eles não têm karma, é o instinto, é assim que ele é. O homem não, o homem tem uma razão, não pode ser mais instinto, ele tem que desenvolver outras coisas. Então ele desenvolve o quê? Qual a capacidade de um homem desenvolver? Ele desenvolve as emoções, os desejos, as paixões, os vícios. Isso ele desenvolve. É um processo, né? Do andar de baixo. E as virtudes? O homem vai desenvolver? Claro que é ele que vai desenvolver, mas a semente da virtude está na consciência. A lei divina está escrita na consciência. O que é a lei divina? A lei do amor. Mas a lei do amor, embaixo dela, tudo que é criação de Deus, que tem a ver com o espírito, com o nosso engrandecimento espiritual, né? Como a inteligência, as virtudes, tudo isso está em forma de semente para que nós trabalhemos isso como parábola do semeador. Nós vamos ter que um dia despertar que nós precisamos desenvolver uma virtude da gratidão, da bondade, da justiça, o que for. O que for. Nós vamos querer fazer isso, porque isso vai ser exigido de nós pela vida, por nós mesmos. Aí nós vamos desenvolver aquela virtude, é como se ela estivesse já plantada em nós como uma semente que nós precisamos buscar, plantar e cultivar. Então, entende? O trabalho de desenvolvimento é nosso, é todo nosso. Mas o que a virtude é? As pessoas falam, a virtude é um sentimento. Não, a virtude, tudo que é divino, não é sentimento, não é emoção, não é nada disso. Isso é coisa do ser humano, que vem de baixo para cima. Tudo que é de Deus é poder. Poder. Aí você tem que entender a palavra poder no sentido espiritual. Porque se você entender a palavra poder no sentido junguiano, né, ou psicólogo, ou como as pessoas falam, vão dizer que poder é a pior coisa que tem, que corrompe, que desgraça o mundo. Mas é porque o homem fez assim. Poder divino. Ele derrama sobre as criaturas todas as sementes, parábola do semeador. As sementes ficam na consciência e cabe ao ser, quando desenvolve a razão, cultivar. Então é nossa responsabilidade, tá? Não escapamos, não. Tá bom, Letícia? Provém de Deus, mas é nós que temos que desenvolver. A gente nasce com a sede de viver, né? Isso. A força de viver. Aí, dentro daquele andar de baixo, a gente vai desenvolvendo quase que instintivamente todos os vícios. E aí a razão nos ensina que as virtudes serão desenvolvidas numa semente que já existe. Isso. Na consciência, na consciência profunda ou no subconsciente, estão lá. E aí, com esse aprendizado da gente, a gente vai desenvolver as virtudes pela razão, certo? Isso. Entendi, né? Isso eu aí. acho que eu entendi. É isso? Entendeu? Tá perfeito, Sim, Letícia. o pensamento então tá. está bem direcionado. É isso aí, exatamente. Muito obrigada, viu? Que isso, eu que muito. agradeço. Aí nós temos a Marina e a Elizabeth, por favor, se tiverem alguma dúvida, alguma coisa. Não, nenhuma dúvida. Ok. Elizabeth, está tudo bem? Olá, boa noite. Para mim Boa está tudo noite. certo. Boa noite. No momento não tem nenhuma dúvida, não. Tá Obrigada. bom. Se não tiver dúvida, eu vou contar caso do Chico Xavier para vocês. Deixa eu só colocar uma coisa aqui. Vocês estavam na aula passada, né? Acho que todo mundo aí estava, né? Eu não estava, mas eu vi a aula. Você assistiu a aula gravada. Sim, assisti. A Marina estava, acho que a Elizabeth também estava, né, Elizabeth? Estava sim. Ok. Vocês viram que a gente mostrou um quadro que a gente chama da cura.
Vi. Ok? E aí vocês precisam olhar aquilo com bastante tranquilidade, olhar, reolhar, porque ali deveria suscitar várias dúvidas. E vocês vão ter tempo, durante esse ano, de olhar para aquilo, porque aquilo vai voltar de novo com a gente em algum momento, para que a gente fique claro o que significa aquilo, né? O que significa aquele quadro que nos vai passo a passo mostrando um processo de evolução da mente humana, né? Isso é importante. Se você quiser falar alguma coisa, tem uns minutos Eu aí. estou falando, se ninguém tiver dúvidas, eu vou contar casos do Chico. Espera aí, deixa eu falar uma coisinha, perguntar uma coisinha. Eu observei bastante aquele quadro diversas vezes, e eu entendi o seguinte, que a gente vai estar sempre, como é que diz, vivendo algum pedacinho daquele quadro. E para a gente conseguir uma saúde saudável, eu vou e volto, eu vou e volto. É assim, eu vou usando as minhas experiências, observo, numa hora eu vou estar ali num lugar que eu estou usando bastante a minha razão e dou uma caída e volto, dou uma caída e volto. É mais ou menos assim? Então, Letícia, aquele quadro, na verdade, é um quadro, e você vai lembrar que eu falei, é um quadro que mostra potencialidades que a gente tem que desenvolver. Por exemplo, a intelectualidade é uma potencialidade que a gente vai ter que desenvolver, não tem escapatória, né? A inteligência é uma semente divina que a gente vai ter que desenvolver. É uma das maiores virtudes que tem, abaixo do amor só a inteligência. E ali você tem outras coisas que a gente precisa desenvolver, a própria memória, então tem várias coisas. Isso acontece simultaneamente ou às vezes não. Tem que ter uma coisa para depois ter outra, para depois ter outra. Então você lembra que eu falei que o primeiro passo é aquela primeira tirinha, que é a estabilidade, que é a clareza de visão. Aquilo é onde a razão atua mais, que é te dar uma clareza de visão quando você está escolhendo as coisas na vida. Isso é bom ou isso é ruim? Porque às vezes a gente se engana. A gente pensa que alguma coisa é boa e não é. Lá na frente a gente fala, nossa, eu achei que isso aqui não era problema, isso aqui é um problemão. Eu achei que isso aqui não estava errado, mas isso aqui está errado sim. Então isso é importante a gente entender, e aquele quadro não é um quadro que a gente evolui em um dia, uma semana, uma encarnação. Aquilo é coisa para muitas encarnações. Porque o ser humano, no nível que está, aquelas tirinhas que você vê ali, a maioria delas não tem desenvolvido, está tudo precário. Então tem que ir devagar. E tem um passo inicial, começa do começo, né? Então, nós somos com sorte de estar vendo isso Não, é agora, muito porque vamos esforço. conseguir ser Na muito verdade, melhor. é muito esforço, né? É muito esforço. Uhum. Vamos conseguir ser melhor, se Deus quiser. Eu sempre digo assim, a gente tem a alegria, a oportunidade, e eu vou falar para vocês, é uma oportunidade a gente poder estar junto num curso, estudando essas coisas. Isso é uma oportunidade, né? Muito boa. E quem está estudando psicologia é uma oportunidade melhor ainda, se a pessoa consegue coordenar uma coisa com a outra, tá? Diga, Alex. Justamente, mas é o que você falou, né? Tem que tomar muito cuidado, principalmente nas aulas, porque se a gente misturar os canais, o negócio pega para o lado de lá. Porque ciência não quer saber de espiritismo, de espiritualidade, sim. Eles não querem essa abordagem lá, não. Isso, é verdade. E aí a pessoa tem que ser técnico, tem que ser um cientista quando está fazendo a psicologia, porque ele escolheu aquela profissão, mas ele vai poder abordar, sim, algumas coisas além, com uma certa sabedoria, mas ele como pessoa, é outra coisa. Você pode entender a psicologia, a psicossíntese, a psicologia que eles falam da quarta força transpessoal, entender, compreender, aceitar, mas muitas dessas coisas você não vai poder aplicar na área científica. Quando você se forma psicólogo, você está se formando numa área da ciência, né? É isso. A vantagem que se... Oi. Pode falar, pode falar. A vantagem que se tem tanto psicólogos ou qualquer outro profissional de saúde, né,
o fisioterapeuta, o médico, ou seja, qual for que vá lidar com o ser humano, quando tem essa visão espiritualista, a gente passa a ter um olhar diferente. Eu trabalho na área da saúde, mas com mais estética, apesar que eu trabalho com patologias agudas, patologias crônicas. Então, a gente tem um olhar diferente quando a gente olha para o paciente, quando olha para aquela pessoa que te procura, você não vê ali só o quadro de patológico, que você tem que dar um diagnóstico. Não, você tem um olhar diferente. Integral, né? Diferente para o ser, né? Então, isso mesmo sem você entrar na hora que você está trabalhando, entrar com um conceito espiritualista ali com a pessoa, mas você pode conduzir essa conversa, inclusive até a sua vibração, o seu pensamento, você envolver aquela pessoa numa áurea melhor. Nosso amigo Fred, aí, ele deu um depoimento que ele como médico, a partir do momento que ele conheceu o espiritismo, ele teve um outro olhar para os É pacientes. mais humano, né? Você olha a pessoa, você não vê só um corpo físico, você vê uma alma, você vê alguém ali que está sofrendo e que tem outras coisas envolvidas, que às vezes você nem vai falar disso, mas você olha com mais humanidade. Acho que isso é muito importante. E com isso você consegue perceber aquilo que está ali mais na alma, no inconsciente. Quer ver um exemplo, mesmo que depois você tire na hora de você for editar? Um exemplo, nós saímos da campanha do quilo no sábado, né? Estávamos ali perto do Chibatão, naquelas imediações ali recolhendo o quilo, decidimos passar no mercado no Chibata, estava uma manhã fria, apesar de sol, tudo. Aí eu falei para o Renan, vamos tomar um café? Tem uma cafeteria. Você tem que pensar no tempo. Tem 2 minutos para eu Isso. contar para vocês. Tem uma cafeteria ali na entrada do Chibatão, quem já foi lá já deve ter visto. Nisso veio a atendente. Quando a moça chegou para trazer o café, a moça estava com um olhar tão triste, mas tão triste, que eu falei para ela, nossa, essa menina está muito triste. Aí desse ela foi, faltava trazer um copinho daquele com água, de gás, né? Eu já fui vibrando por ela. Aí, quando ela voltou, eu falei, nossa, você está com cílios. Ela estava com cílios postiços, bonito. Uma maneira de eu interagir com ela, de fazer um elogio para tentar alcançar um sorriso da menina. Eu falei, nossa, você está muito bonita com esses cílios. Tal. Ela olhou, ela fez assim, ó. Assim, aquele olhar triste. Ela assim, esboçou um sorriso meio assim, né? Aí tá. Passou, né? Ficando lá, eu falei com ela, vamos vibrar por essa menina, ela está muito triste, o aspecto dela. Aí nós acabamos de tomar um café, fomos pagar no caixa. Gente, parece brincadeira. A menina olhou para mim, do nada, começou a virar e começou a falar. Eu tô muito chateada hoje, tal. Aí não falou, aí ela contou que ela estava ali passando problemas, tal, assim do nada. Então, quer dizer, o olhar dela naquele momento já estava diferente, aquele aspecto caído, tudo, né? Eu não perguntei nada, fomos apenas pagar. Mas aquela coisa, aquele ser estava precisando falar. Na hora, quando nós nos dispusemos, eu mandei até para vocês aí uma palestra sobre pensamento, quando nós emitimos um pensamento para ela ali, algo deu a abertura para que ela falasse conosco, né? Aí dei uma opinei no problema que ela estava passando lá com o patrão, tal. Aí o que eu fiz? Fui no mercado fazer minhas compras, tinha uma violetinha, comprei, pedi para a moça embrulhar de papel de presente e levei lá para ela. A menina, quando eu cheguei, a menina desabou a chorar, me abraçava, sabe? Aí eu falei, gente, é esse olhar que a gente passa a ter quando você respeita o ser humano, quando você tem conhecimento espiritual, quando você realmente decide ser um ser humano melhor, a gente tem essa percepção. Se você bater o olho, você não poderia fazer nada ali.
mas fazer uma prece vibrar, e vibrar aquela prece foi o quê? A única coisa que eu entendo que modificou a menina e levou a ela a falar com a gente, a se abrir e tudo mais, né? Então, gente, são coisas do dia a dia que a gente vê, que a gente tendo essa consciência, a gente pode fazer diferença na vida das pessoas e realmente, simplesmente o nosso pensamento, a gente modifica, né? Aquela coisa, se você não pode fazer nada, vibre, faça uma vibração, esteja em estado de prece, que a espiritualidade usa os seus fluidos ali, né? Seu ectoplasma, em benefício de outra pessoa. E, às vezes, os espíritos mostram para a gente, olha, eu entendo assim, como a espiritualidade fala, olha, Grace, que bom, você teve atenção com essa menina, tudo, ela está precisando falar, precisando desabafar, então, a sua boa vontade fez que nós pudéssemos trabalhar ali o emocional daquela menina, e acredito que tenha melhorado o dia dela, naquele momento. Então, gente, né? isso. A vida dá oportunidades a todo mundo. É o que eu estava falando, a gente tem que aprender a entender os recados que a vida dá, e às vezes o recado vem sutilmente. Olhando para uma pessoa, percebendo a fisionomia, percebendo a emoção que a pessoa está ali, você pode fazer uma interação sem invadir a pessoa, né, sem ser indiscreto, mas fazer uma interação afetuosa. E às vezes só esse lado da interação afetuosa abre espaço para essa pessoa se aliviar um pouco da dor. A gente tá na nossa hora. Só se complementando. Naquele momento, rapidamente finalizando, quando ela chegou com aquela cara assim, né, feia, eu poderia ter entendido, nossa, que moça mal-humorada, né? Mas não. Eu vi nela uma tristeza, ela estava triste. Então, a gente tem sempre a oportunidade de observar, né? De sermos um pouco psicólogos, né? Então, eu queria fechar, tá? Vamos fechar esses 30 minutos, né? Porque a gente faz uma interrupção para começar a aula. E aí a gente está parando aqui, os nossos 30 minutos, já deu 34, mas não tem problema, tá tranquilo, estamos na hora aqui, ó, 8h02. 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 Então a gente vai se preparando aqui para daqui a pouco começar. Vamos esperar mais uns 2 minutinhos. A gente vai começar, chegar um pouco as pessoas, mas a gente não pode ficar esperando muito tempo. E quem vai fazer a prece para nós é quem faz os 10 minutos, né, Alex? Então, sem problema. Você põe mais som no seu microfone, que eu acho que está fraco, viu? Ver aqui se existe essa possibilidade. Porque como você está usando fone de ouvido, normalmente dá interferência no microfone. Eu não sei. Sempre que eu fiz isso, dá problema. Não dá para fazer as duas coisas. Eu não sei se o seu caso aí não é problema, mas o som da voz está fraco. E agora, está melhor? Melhorou. Tá bom. Aumentei aqui. Então eu vou fechar o meu microfone aqui e você pode fazer a prece e começar, tá? Tá bom. Bem, boa noite a todos, queridos irmãos, queridos amigos. Levar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, aos amigos espirituais, que nos ajudam, que nos levam à reflexão, aos estudos, dessa doutrina maravilhosa que traz para a gente a base para que a gente possa seguir o nosso caminho de busca, de construção, de evolução, para que assim possamos seguir o caminho de Deus, o caminho da luz e do amor. Que a paz esteja presente, a harmonia, e que Jesus nos envolva na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bem, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, de estar colocando aqui, de apresentar o estudo do capítulo do livro que eu tenho lido e que eu fiz um comentário e, porventura, a Grace e o Ruela acharam bacana assim, o comentário que eu fiz, então pediram para que eu fizesse uma apresentação. E dentro
do que eu estudei. Na verdade, eu comecei a ler esse livro recentemente, não sei como eu cheguei nesse livro, Jesus no Lar, de psicografia de Chico Xavier. E, assim, os 4 primeiros capítulos, na verdade, eu vou dar mais ênfase ao capítulo 4, que é a lição da semente, que tanto a gente falou agora nesses primeiros 30 minutos, a gente falou muito de semente, né? E é interessante como existe a conexão, né? A gente veio falando de semente. Então, esse capítulo, o capítulo 4, que é a lição da semente, ele está linkado com os outros capítulos desse livro, que Jesus ele coloca a importância do evangelho no lar, né? Que é Jesus no lar, então ele coloca a importância dos ensinamentos dele no lar, que é um ambiente propício, né? A fraternidade, o amor em si. Então, ele sempre aproveitando aqueles momentos do dia a dia para estar ensinando, né? Então, o capítulo 1º, ele fala sobre o culto cristão no lar, que Jesus fala da importância, né? Primeiramente, é a primeira escola da alma, né? O templo da alma, que ele faz a referência que a paz do mundo depende disso, né? A paz do mundo começa sobre as telhas a que acolhemos. Se não aprendemos a viver em paz entre 4 paredes, como que a gente vai conseguir fora disso, né? Desse ambiente? E no capítulo 2, ele dá continuidade, onde é perguntado a Jesus o que vem a ser a vida no lar. E ele responde que a vida no lar é a tarefa entre flores, para encontrarmos fora do lar pesada colheita de espinhos. Então, ele faz sempre essa relação, né? E no capítulo 3, desculpa se estiver um pouquinho corrida, que eu fiz uns treinos aí para ver se cabia nos 10 minutos. E no capítulo 3, ele fala sobre a explicação. Alex, não precisa correr, tá? Fica tranquilo. Se passar, não tem problema. Tá? Fica tranquilo, porque é mais importante a gente te ouvir bem do que os 10 minutos, tá? Então, a gente estabelece 10 minutos, mas se passar, tranquilo, fique tranquilo. Ou se for menos, também não tem problema. Então, tá bom. Aí, no capítulo 13, ele explica como que a gente faz para receber os ensinos de Jesus, né? Que ele está na casa da Sara, são criadores de cabra, né? E ele pergunta como que ela faz para guardar o leite que ela tira das cabras. Aí ela explica que ela tem que limpar os vasos e tudo mais, porque qualquer sujeira que o vaso tenha vai estragar o leite que ela está retirando das cabras. E ele aproveita essa questão e fala assim, que os ensinamentos de Jesus é basicamente isso, né? Que ele fala assim, a revelação celeste no coração humano, se purificarmos o vaso da alma, ou seja, se o nosso íntimo não estiver preparado para receber esses ensinos, é como o leite, né, que você coloca no vaso, que não está devidamente limpo, e ele não vai se aproveitar, vai acabar se perdendo. E daí, continuando no capítulo 4, que foi o capítulo, né, que eu daria mais ênfase, que fala sobre a lição da semente. E é mais ou menos o que a gente falou nesses 30 minutos aí, iniciais, né? Que a gente tem tudo dentro da gente, né? A semente divina. E que a gente busca germinar essa semente, né? Através dos ensinamentos, dos estudos, do trabalho. E tem uma parte bastante interessante, que assim, quando a gente faz o estudo, a gente começa a perceber detalhes que o texto traz. Quando ele fala assim, que a gente vai ter bastante aflição, que não vai ser fácil. Ele foi bem verdadeiro nessa questão, porque ele fala que vai ser difícil, porque para onde que a gente olha, a gente vê guerra, incompreensão, justiça, sofrimento, mas que ele vai estar ali, que a espiritualidade vai estar nos amparando, que a gente não vai estar sozinho. E o bacana são as questões, os detalhes que ele coloca no texto, quando ele fala assim, Jesus faz uma referência que comparecem o orgulho e a vaidade nos ricos, o ódio e a revolta nos pobres. Engraçado quando ele fala nós, porque quando ele fala nós, ele não diz que é uma característica, ele diz que é uma predominância, que é temporal, que a gente pode vencer isso, superar isso, corrigir isso. E o bacana do estudo é justamente isso, quando a gente faz uma leitura superficial, sem aprofundar, a gente não consegue perceber. É engraçado, né? E quando a gente passa a estudar, a gente consegue perceber esses detalhes que o texto traz, né? Que o ensinamento traz.
E a parte mais interessante, mais importante, assim, é quando ele fala sobre a semente, né? Que o aprendiz que sentiu a felicidade é um trecho do texto, que fala que o aprendiz que sentiu a felicidade do avivamento interior, qual ocorre a semente do trigo, ou seja, quando nasce, quando ele consegue fazer germinar, observa que longas raízes prendem as inibições terrestres, ou seja, a gente está aqui, está na carne, né? A gente está na terra, não tem como a gente fugir disso. E sabe que a maldade e a suspeita lhes rondam os passos. A gente vai estar o tempo todo sujeito aos vícios, né? Às questões materiais, mas que ele fala que a dor é uma ameaça constante. Todavia, experimenta, acima de tudo, o impulso da ascensão e não mais consegue deter-se. Quando a gente encontra o caminho, independente desses vícios, dessas questões que nos rodeiam na matéria, a gente vai crescer. É como a semente, né, que você joga na terra. Ela vai encontrar dificuldade, o frio, o calor excessivo, detritos e tudo mais, mas vai conseguir atingir, germinar, raiz e crescer. Crescer buscando o quê? Sempre a luz, né? E frutificando. Que são as questões do exemplo. Quando a gente busca a luz, a gente está no caminho, né? O caminho dos ensinamentos de Deus, do amor. E com isso a gente está criando o quê? Frutos, exemplos. Então, esse texto é de uma, assim, de uma delicadeza, de um ensinamento tamanho. Assim, eu aconselho muito a leitura de uma forma bem dividida em trechos. Eu queria falar todos os trechos, mas assim ficou muito longo. Eu fiz um teste, ficou bastante longo, então não quero tomar assim parte da aula. E eu queria só encerrar com um texto que, diante dos estudos que eu fiz, surgiu de um recorte de uma rede social que fala assim: somos condutores de energia. Se desejamos o bem vem. Acho que vem até do exemplo que a Grace falou da menina lá do café, no Chibata. Se espalhamos o amor fica. Se sorrimos, sorrisos recebemos. Pode demorar, pode não ser para sempre. Ou seja, perseverar. Mas se tem uma coisa que a vida faz é ser grata, desde que sejamos com ela. Se tem uma coisa que o universo faz é ser justo, desde que sejamos conosco e com o próximo. As coisas acontecem, a bondade existe. O amor sempre vencerá. E toda vibração precisa circular. É isso. Obrigado a todos aí. Desculpe se eu dei uma corrida aí. Alex, foi ótimo. E eu queria te pedir uma gentileza. Manda um texto. Envia o texto de novo, porque baseado na sua colocação, na sua explicação, pode ser que tenha passado batido, que muitos de nós não tenha lido ou então esqueceu. Agora vai ficar bem fresquinho com seus comentários. Envia de novo, por gentileza, o texto. Eu achei muito profundo o texto, achei lindo essa comparação que ele fala da semente, que ela vence, ela é guerreira para poder vencer toda aquela escuridão debaixo da terra para brotar, né? Então é lindo, gente. Leia o texto baseado no que ele falou, a gente vai compreender melhor. Foi muito, muito, muito lindo o texto. Vai, Letícia. É bonito. Muito bom, gostei muito da sua apresentação, Alex. Parabéns. Obrigado, Letícia. Aproveita e faz você, Letícia. Ah, tá, vou pensar. Não, mas eu quero só fazer um adendo. Esse texto me fez lembrar muito do seu vídeo, o Ruela, que você mostra, que você faz da introdução das árvores nascendo, do embaralhado que é a rede micelar, né? Então, quando as raízes estão se entrelaçando umas com as outras e mandando as mensagens, né? Uma dá a mensagem de força para outra planta, né? Eu achei muito, eu liguei muito as duas coisas, o seu vídeo e o que dizer, o que foi dito dessa mensagem. Eu achei muito linda mesmo. É muito, muito, muito profunda. Parabéns, Alex. Eu gostei demais. Posso só complementar que eu vi aqui que eu deixei um pedacinho importante para trás aqui? Por favor.
é que no finalzinho desse capítulo, o Pedro, ele pergunta a Jesus, Simão Pedro, ele pergunta, por que as pessoas que conhecem, né, que os sagrados princípios da caridade não as praticam? E Jesus responde assim, de uma forma bem... Ele fala assim, Simão, essas pessoas representam as sementes que dormem, apesar de projetadas no seio dadivoso da terra. Guardarão consigo preciosos valores do céu, mas jazem inúteis por muito tempo. Estejamos, porém, convictos de que os aguaceiros e furacões passarão por elas, renovando-lhes a posição no solo, e elas germinarão vitoriosas um dia. Ou seja, vai chegar a hora de todo mundo, não tem como fugir disso. Mais cedo ou mais tarde. E aguaceiros e furacões, infelizmente, são as dores, as angústias, os sofrimentos, que, infelizmente, a gente só consegue despertar dessa forma. Muito bom, Alex. Excelente, gostei muito, mas eu vou reforçar o pedido da Grace. Mande a mensagem de novo. Vou mandar agora. Eu sou um que vou querer ler novamente. Sim, além da mensagem que ele vai enviar, eu enviei para vocês um link, uma palestra que eu assisti ontem, enquanto estava caminhando, estava ouvindo, da Maíse. Ela fala as coisas de uma forma lúdica, ela brinca muito, mas ela foi muito boa, profundo, quando ela fala sobre os nossos pensamentos. Então, vale a pena ouvir. Ela brinca bastante nas colocações dela, então não é cansativo de ouvir, vale a pena vocês ouvirem. A hora que estiver arrumando casa ou caminhando no carro, né? Tem uma boa palestra, uma boa companhia. É isso, gente. Muito bom, muito bom. Espero que sirva de exemplo aí para todo mundo. Como diz o outro, vamos seguir o Alex, né? Vamos Sim. mandar a lista para vocês. Isso, nós vamos mandar a listinha que cada um põe o dia. Né? Daqui a 3 semanas, daqui a 15 dias, se preparar. Nós vamos sugerir alguns temas, mas vocês também. Você viu, ele mandou um texto bacana. Tem gente aí que não precisa nem se preparar, né? Tem uma senhora aí chamada Cecília. Ela já pode muito bem trazer alguma coisa para a gente. É isso, gente. Vamos começar, então, o nosso trabalho de hoje. Deixa eu fechando aqui. Então, vou começar apresentando. Então, a gente está aqui com a nossa aula de hoje, né? Dia 19. E nós vamos começar um novo tema. É um tema longo, é um tema muito importante, que é o livro 3, As Leis Morais. Mas antes disso, eu queria ver se alguém ficou com alguma dúvida, apesar de não ter vindo na aula de dúvidas, não tem problema, se a pessoa quer tirar alguma dúvida dessas planilhas finais que nós fizemos aqui, né? Dessa aqui que é a receita da cura, e essa aqui que fala sobre os processos dos 7 corpos, né? E o físico, psíquico e o espiritual. Alguém quer colocar alguma coisa antes da gente seguir aqui? Ok? Então vamos seguir. E é claro que dúvidas que vão acontecendo, a gente vai trazendo aí sem problema nenhum, tá? Então vamos voltar lá. Ok. Então nós estamos falando aqui do Livro dos Espíritos, estamos falando do livro 3, As Leis Morais. E esse vai ser um estudo combinado com o Evangelho, né? E aí eu mostro para vocês aqui uma matriz. Como eu passei isso aqui pelo PowerPoint para vocês, no e-mail, eu não vou mandar isso para vocês, já está lá. Você pode entrar lá no slide, que tem essa matriz, se quiser imprimir, o que for, você faz o que quiser, né? E o que diz essa matriz aqui? Então, ela tem assim, ela tem nessa coluna aqui, né? Nessa coluna, ela tem a lei maior. Então, tudo tem que estar linkado com a lei maior. Então, a lei maior é amar a Deus, quer dizer, o dever para com Deus, o dever para consigo e o dever para com o próximo. Então, é amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. É exatamente isso aqui, só trocamos a palavra, né? E aí a gente divide o Livro dos Espíritos, que é o livro 3, e eles têm essas leis, leis de adoração, leis de trabalho. A gente usa essas leis dentro do dever para com Deus, tá? Tem tudo a ver, dever para com Deus. No dever para consigo, você tem essas leis aqui, reprodução, conservação e destruição, e o capítulo 12, que não é uma lei. Esse capítulo 12 é a perfeição moral, é o nosso processo de aprendizado dos últimos meses do ano.
E dever para com o próximo, lei de sociedade, de progresso, de igualdade e liberdade. Então, são essas leis que nós vamos estudar, né? Elas estão linkadas aqui, e elas têm as perguntas que estão aqui, as questões, para cada grupo tem as questões que estão resolvidas aqui, e aqui do lado você tem o Evangelho. Então, dentro do Evangelho, todas as passagens do Evangelho também são separadas por grupos, que é o dever para com Deus, então tem a lei de adoração e de trabalho, esses são os capítulos do Evangelho que estão relacionados com o dever para com Deus e as duas leis que estão relacionadas para o dever para com Deus, o amor a Deus. São esses capítulos. Assim também o dever para consigo são esses aqui. Né? Então vocês vão ver que eu sede perfeitos, tem tudo a ver com o capítulo 12 aqui. Então no Evangelho você tem sede perfeitos e aqui você tem a perfeição moral, tudo a ver. E aí você tem aqui as coisas que estão relacionadas ao amor a si. E o último, ou a inversão aqui está invertido, depois nós vamos inverter, né, mas não importa, o dever para com o próximo, são essas leis e são essas partes aqui que tem a ver no Evangelho com isso. Então, esse processo é um processo matricial, é um processo que mostra que você pode estudar o Livro dos Espíritos conjugado com o Evangelho, e não só pode como deve, porque vai enriquecendo o seu conhecimento dessas leis e vai enriquecendo ao mesmo tempo o seu conhecimento do Evangelho. Uma coisa vai ajudando a outra. Isso é muito bom, tá? Então, como eu disse, quem quiser ter essa matriz papel na mão, é só entrar lá no e-mail, abrir o PowerPoint, ir lá e buscar isso aqui e imprimir. Isso aqui está no... Acho que não tem o número do slide aqui, mas vocês vão achar lá o slide que está isso daqui. Muito bem. Então, o livro 3, as leis morais. O ser humano é por demasiado complexo, mesmo considerando apenas os corpos do andar de baixo. Então, eu vou falando essas linguagens, isso é importante a gente entender. Algumas figuras, alguns símbolos e algumas palavras são criadas didaticamente, tá, gente? A gente precisa entender isso aqui. Então, se a gente chegar lá no Centro Espírita e fazer uma palestra e falar, o andar de baixo, ninguém vai entender nada, não é assim. Isso aqui é para nós do curso que já entende o que está se falando. Quer dizer, o andar de baixo é o mundo mais da fisicalidade, as emoções, as paixões, o perispírito, o corpo físico, né? Os corpos energéticos. E o andar de cima é a consciência, a inteligência, é o espírito, são as virtudes, né? Aquilo lá. E a gente já explicou. E quem faz a ligação é a razão. Então, o ser humano é por demasiado complexo, mesmo considerando apenas os corpos do andar de baixo. Se olhamos para o andar de cima, se torna muito mais complexo. Vamos aprendendo com o tempo e com o nosso desenvolvimento espiritual a compreender e acessar esta complexidade, que parece um quebra-cabeças, onde vamos montando parte a parte, para um dia entender de fato o que somos nós. Não é quem somos nós, tá? É diferente. Aqui é o que somos nós. Então, o que nós estamos falando aqui é o seguinte, olha, a gente apresentou para vocês uma estrutura simbólica, desenhada, que a gente dá os nomes, mas que estão nos livros espiritualistas em geral, no meio espírita, e nas religiões. Na pior hipótese, as religiões falam que tem um corpo, tem uma alma, tem um espírito, né? Mas vamos pensar em outras religiões que aprofunda mais, é mais ou menos parecido com o espiritismo. Perispírito, corpo energético, corpo físico, as emoções. Aí você pega a Joana, ela vai e detalha mais um pouco. Isso é muito bom. Então, quando a gente olha para isso, a gente tem que entender, olha, se você olhar só o corpo físico, esquece os outros corpos, emocional, esquece tudo, só o físico. A gente sabe que o nosso corpo físico é como se fosse um universo dentro dele. A quantidade de coisas que ocorrem, a quantidade de células, a quantidade de moléculas que nós temos no nosso corpo, as grandes fábricas que existem numa célula. Uma célula é uma coisa absurdamente pequena. Agora, dentro da célula, e você pode entrar no Google pesquisar, no YouTube pesquisar, né? As coisas que ocorrem na célula. Então, tem desenho animado, animações científicas. Gente, quando você vê aquilo, você fala... Esses dias eu estava falando para a Grace assim, Grace, se você pensar com a razão, só usando a razão, esquecendo a espiritualidade,
e você pensar em Deus, você vai achar assim, nossa, mas isso é uma ideia meio absurda, né? Algo que criou tudo isso não faz sentido, né? Por quê? Porque você está usando uma ferramenta, um instrumento que não tem competência para falar disso. A razão, ela não tem. Mas, ao mesmo tempo, se você fizer com a mesma razão o questionamento, mas esse universo complexo, com tantas leis, tudo funcionando de forma, né, harmonizada, também não pode ter acontecido por acaso. A razão também não tem capacidade suficiente para compreender isso. Então, o que a gente está dizendo aqui é assim, olha, nós ainda precisamos desenvolver a razão para coisas básicas, que a nossa razão não é desenvolvida. A gente usa mais instinto e emoção, a razão a gente usa muito pouco. Quando a gente começar a usar a razão mais, nós vamos trabalhar os corpos de baixo, com mais desenvoltura, com mais harmonia, né? Vamos trabalhar mais o equilíbrio emocional, vamos trabalhar a parte instintiva e vamos começar a elaborar um processo de intelectualidade melhor. Olha como as coisas vão. Isso é só o andar de baixo, é o básico. Porque para você acessar o andar de cima, você tem que começar a desenvolver virtudes. As virtudes. Porque as virtudes são sementes divinas na nossa consciência, porque estão abaixo da lei. Então, a lei está na consciência, mas a lei não significa uma coisinha escrita, significa uma potência. E essa potência, esse grande poder, está embaixo dela muita coisa. Está a justiça, está a misericórdia, está a bondade, está o amor, está as virtudes. E esse é o primeiro passo. O nosso primeiro passo não é amar todo mundo, né? É ser o bondoso, ser o completamente justo. Não, nós temos que desenvolver as virtudes, e elas também têm uma sequência de desenvolvimento. Olha a complexidade da nossa evolução. E olha que coisa linda. Não tem problema o tempo. O tempo só tem problema para nós, do andar de baixo. Né? Para o andar de cima, ou seja, para o espírito, não há problema algum o tempo, porque ele sabe que ele vai ter que ir, como a gente diz aqui nos nossos 30 minutos iniciais, né? Nas dúvidas. A questão é que cada um tem o seu momento, tem o seu tempo. Mas quando a gente pensa assim, cada um tem o seu momento, tem o seu tempo, não significa que você vai ficar esperando o tempo chegar para você. Não funciona assim. Quando cada um tem o seu momento, o seu tempo, é porque cada ser humano tem um potencial diferente. E ele vai construir o seu tempo. O tempo é construído pelo próprio ser. Não é algo que vai acontecer por acaso, por sorte, porque está na lei, tem que acontecer. Não é isso. Tem que entender. Tudo que Deus nos deu são os recursos, de todo tipo que a gente possa imaginar. Princípio espiritual, princípio material. Tudo deriva dali. Deus nos deu. O que é a nossa competência é desenvolver, é usar, é aprender com o desenvolvimento desses recursos, né? E no processo em que a gente está na evolução, vindo do vegetal, do animal, do irracional, chegando aqui, tudo que nós desenvolvemos até agora é o quê? É instinto, é o emocional, né? É uma mente ainda muito viciada, com muitos vícios, ainda é assim. E agora nós temos que começar a olhar um outro lado e começar a buscar esse outro lado. Ah, isso é fácil, isso é rápido? Não é rápido e não é fácil. Ah, mas tem que fazer? Tem. Tem, não tem jeito, tem que fazer, né? Tem que fazer. E todos os espíritos grandes que passaram aqui falaram que tem um processo, que tem uma complexidade, que leva muito tempo, mas que tem um caminho a ser seguido, né? Buda falou disso, do caminho reto. Buda falou disso das quatro leis, das 8 leis, né? Da octóplo caminho. Jesus falou disso nas bem-aventuranças, na lei maior, e aí vai, né? Aí vai. Bom, então isso é para a gente começar aqui, e aí a gente volta aqui, né, no que a gente falou agora há pouco aí, ó. Deixa eu só abrir aqui de uma vez, deixar tudo aberto, que fica mais fácil. Esse é o tal do andar de cima e andar de baixo. Isso aqui é uma representação simbólica, né? Não, e isso é uma coisa, às vezes, que as pessoas olham e falam, mas onde está isso no livro dos Espíritos? Gente, não é isso aqui, é uma representação simbólica, é um simbolismo. Agora, onde está isso no Espiritismo? Então, bom, vamos lá. Sementes da perfeição moral, celeiro divino, onde é a consciência? Está lá no Espiritismo. Onde está escrito a lei? Na consciência. Nós temos espírito, inteligência, consciência e mente pura. Tá, mente, né? Está tudo lá. Né? A vontade, intuição, imaginação, está lá.
Você pega o André Luiz, você pega a Joana de Anjos, você vai ver emoções, equilíbrio emocional, está tudo lá. Agora, se você olhar a figura e quiser encontrar a figura lá, e não, aí é pegar a didática de alguém que faz um trabalho e querer que ela esteja desenhada num livro. Não é assim, né? Isso é importante compreender. Mas por que é importante entender isso aqui? E isso, na verdade, é uma coisa que a maioria das pessoas conhece, mas nunca parou para refletir, para olhar. É para a gente entender o que é o ser humano. Não é quem, é o que é o ser humano. Então, o que é o ser humano está aqui, né? Está aqui. Ele é composto disso. E mais outras coisas que a gente nem sabe, e algum dia nós vamos saber. Mas a gente sabe no movimento nos livros espíritas, no livro dos espíritos, né? No Evangelho você encontra alguma coisa, no livro dos médiuns você encontra, e outros livros mais detalhados do André Luiz, da Jo, você encontra tudo isso. Então vamos lá. Existe um celeiro divino. Um celeiro divino. Então, quando você pensa em celeiro, você imagina um local onde se guarda sementes, não é assim? As sementes são guardadas em celeiros. Quem já viu grandes fazendas sabe que tem os celeiros para guardar sementes. Então, você sabe que tem esses celeiros. E olha que interessante, o nosso celeiro se chama consciência. Consciência, né? E foi lá que foi colocado as sementes da perfeição moral. Esse é o nosso grande objetivo, a evolução espiritual, a perfeição moral. E aqui não estamos falando da moral terrena, estamos falando da moral atemporal, da moral, né, de todas as virtudes da evolução espiritual. É a moral atemporal, aquela que não muda com o tempo, né? E aí, na consciência, você vai encontrar potências, né? O espírito tem potências, né? Tem potências, que é a vontade. Aí, olha lá embaixo, ó. Quando a gente olha aqui embaixo, nós vamos ver emoções, mente dos desejos. Obrigado. Aqui em cima, não, vontade. Qual a diferença? Parece ser a mesma coisa. Desejo e vontade dá a impressão de ser a mesma coisa, mas não é. É igual a emoção e sentimento, né? A gente confunde emoção e sentimento, confunde, nos livros confunde, as pessoas falam. A gente pode até falar assim, não, tudo bem. Não é tudo bem. Sabe por que não é tudo bem? Porque a gente se vicia em usar as palavras de forma equivocada. Então, a gente tem que começar a entender. Desejo é uma coisa que tem... Se fosse medir o desejo por um gráfico, ele seria assim, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Né? Tem o desejo, acabou o desejo. Tem o desejo... A vontade não, é uma linha que sobe. Por quê? Porque ela não para. Quando você tem essa potência da vontade, aquilo não acaba, você vai levando uma vida, vai levando, vai embora, vai fazendo, vai embora. Você tem aqui em cima intuição. As pessoas falam muito isso, né? Fui intuído, as pessoas nem entendem o que é isso. Né? Nem entendem. Intuição, nós estamos falando de espiritualidade maior. Espíritos que nos trazem realmente intuições e propostas quando a gente está apto ou quando a gente está preparado para isso. Então, se você é uma pessoa que busca, que estuda, e você busca a sua perfeição moral, você está abrindo a sua mente para receber intuição, imaginação, diferente de fantasia. Fantasia está aqui. Fantasia são aquelas coisas que você tem, junto com os desejos, que você fantasia coisas mirabolantes, ou coisas que não têm sentido, ou coisas que não têm factilidade. Aqui não. Aqui a imaginação imagina coisas factíveis. E aqui você tem razão, síntese, senso crítico e discernimento. Então, são tudo poderes que a razão proporciona. Ela sobe e desce, ó. A razão síntese são as sínteses, né, que eu já falei para vocês sobre síntese. Então é importante, a gente fala, repassa essas coisas aqui, para a gente compreender. Aqui, ó, hábitos, fantasia e desejo, tudo daqui. Então, nós estamos vivendo aqui, né? Nós estamos vivendo com isso aqui, e valorizamos isso aqui, e às vezes até usando a palavra hábito de uma forma equivocada, de novo, né, como a gente usa emoção e sentimento, como a gente usa intuição, como a gente usa vontade e desejo, a gente faz isso. Mas aqui a gente está tentando colocar as coisas nos seus devidos lugares. E quem tiver dúvida, pergunte, por favor, tá? Então, aqui você tem esse traço que é um elevador, né? Ou seja, quando você começa a aprender essas coisas que são sobre a razão, se você começa a aprender essas coisas que são sobre a mente, sobre a espiritualidade, você começa a descobrir que você tem que evoluir, você tem que fazer alguma coisa na tua vida, porque a dor vem com certeza, de várias maneiras diferentes.
A dor sempre virá ao nosso encontro. Tem uma passagem de um livro que depois nós vamos trazer aqui. Jesus fala que a dor é um anjo, né? É um anjo. E eu falo, a dor é um braço do amor. Por quê? Porque é ela que nos faz acordar, sair da nossa letargia, sair da nossa inconsciência, sair do nosso automatismo, dos nossos hábitos, né, das nossas fantasias, da nossa irrealidade. Porque aqui é importante. Sem isso aqui o espírito não evolui, porque ele precisa disso. Mas isso aqui também nos aprisiona, nos aprisiona. E um dia a gente tem que entender que a razão precisa nos ajudar para equilibrar as emoções, para analisar coisas maiores na vida. Ou a intelectualidade começa a analisar tudo isso aqui, entender, falou, opa, então vamos lá buscar alguma coisa, vamos desenvolver as virtudes. Então esse é um processo que a gente precisa compreender para a gente entrar no nosso assunto, que é o livro 3, As Leis Morais. Então, como que é esse estudo? Hoje é um dia de contexto, tá, gente? A gente vai mais fazer contexto do que começar exatamente o estudo, porque só o contexto já é um estudo, tá? Então, o Livro dos Espíritos, o livro 3, As Leis Morais, 3 tópicos. Nós vamos estudar 3 tópicos. O primeiro é o que é a lei. Então, estamos falando de leis, então o que é? Onde elas estão? Onde se encontram as leis? E como vamos compreendê-las? Isso tudo está no capítulo 1. Então, a resposta para isso está no capítulo 1. Bom, você já sabe o que é a lei, onde ela se encontra e como compreendê-las. Mas quais são? Quais são as leis? As leis está no capítulo 2 a 11. Percebe que quase tudo está aqui, quais são. Porque não é só quais, é quais e o que elas dizem para nós. Então, está aqui. É um capítulo 1 e o restante todo fala quais são as leis, o que elas dizem para nós. E o que o Evangelho, junto com a matriz, vai dizendo sobre isso também. Esse é o nosso estudo. Esse é o nosso estudo. Esse é o nosso trabalho, talvez nesses próximos 2 meses e meio no máximo, para fechar esse assunto das leis morais, às vezes estende um pouquinho mais. E o item 3? Ora, já sei o que é a lei, já sei onde elas estão, como compreendê-las, quais são elas. Tem toda essa informação? O que é isso? O que são essas informações? Isso se chama forma. Volta aqui. Isso aqui se chama forma. Isso aqui se chama essência. A essência não vive no mundo sem a forma. E a forma não evolui sem a essência. Olha que interessante, né? E o ego atrapalha esse processo porque ele se fixa aqui. Aqui estão as coisas que ele quer. Nós precisamos começar a abrir o nosso espaço para a essência. Voltando para cá, vamos entender a mesma coisa, né? Vamos entender a mesma coisa. Ou seja, a forma está aqui, 1 e 2. O que é, como que compreende, quais são, estudamos, aprendemos, entendemos. Isso é forma. Isso aqui é essência. Tá bom, como que eu pratico? Como que eu faço? Tem que fazer. Tem que tirar a alma da forma. Como é que você tira a alma da forma, né? Porque a forma, por si só, é um corpo inerte que você pode deixar encostado num canto e não tem valor algum. Você pega a doutrina espírita em livro, põe num lugar e ninguém vai ler. Que valor tem isso? Nenhum. Ninguém leu. E mesmo que leia e não faça nada, continua com um valor muito limitado. A questão é como praticar. Isso é o capítulo 12. E o que é o capítulo 12? Vamos ver? Capítulo 12. O que o capítulo 12 fala para a gente? O capítulo 12 fala da perfeição moral. Perfeição moral. Olha só os capítulos que tem aqui relacionado. Olha, tá vendo? Sede perfeito, estranho moral, buscai e achareis, muitos os chamados, fora da caridade, ninguém pode ver o reino de Deus, amar o próximo. Olha isso, tudo a ver com o amor para consigo. E o capítulo 12 é exatamente a perfeição moral. É tudo que nós vamos fazer, estudar, mas esse capítulo, como ele é a essência, e esses 2 são a forma, a gente gasta um bom tempo aqui, e nesse aqui, que é a essência, ele é exatamente o capítulo que nos joga dentro do trabalho do 2º semestre, que é todo o nosso processo de compreensão do ser, da mente, das virtudes,
que a gente tem que fazer, quais são os primeiros passos, tudo isso. Tudo a gente já falou de uma forma introdutória, mas vamos entrar no detalhe disso depois. Ok. Então começa aqui, né? O que é a lei? Então, o que é a lei? A lei está no capítulo 1, da lei divina natural. Livro dos Espíritos, questão 614 a 617. Olha só, né? Pouquinho, né? Pouquinho. Lei divina abrange todas as leis, imutável, eterna e atemporal. 4 questõezinhas, gente. 4 questõezinhas já responde o que é a lei. Então, lei divina natural. A lei divina natural, ela se divide em 2 grandes leis, a lei física e a lei moral. As leis físicas e as leis morais. As leis físicas cuidam das leis que regem toda a matéria do universo, a natureza. A natureza. E as leis morais, que é o foco do nosso estudo, cuidam das leis morais que regem a vida dos seres humanos. Pronto. Esse é o nosso foco de estudo. Esse é o nosso foco de estudo. E onde se encontram as leis? E como nós podemos compreendê-las? Ah, no capítulo 1 também, como nós falamos. Só que é da questão 619 a 628. Está aqui, está vendo? Pouquinho também, né? 9 questõezinhas. 9 questõezinhas. As leis estão no celeiro divino, o local onde todas as sementes estão à espera do desenvolvimento e progresso do ser. Pelo esforço, o ser humano atinge a consciência, o celeiro divino, e então vai pouco a pouco merecendo as sementes, plantando, adubando e assim compreendendo as leis. Gente, a doutrina espírita, ela tem algumas coisas que são muito, muito, muito interessantes para nós. Todo o aparato da doutrina espírita, desde os livros básicos até os livros complementares, do André Luiz e outros grandes autores, o próprio Emmanuel, outros grandes autores, e agora, nas últimas décadas, com a Joana, trazendo todas as suas explicações sobre a questão psicológica do ser humano e abrangendo um monte de coisa também, sempre baseado no Espiritismo. Ela traz para a gente tanta coisa que nos ajuda a compreender a vida, tanta coisa que nos ajuda a compreender a vida. E a gente tem que agradecer muito a Deus por a gente estar na doutrina espírita. E mais ainda, agradecer a Deus por nós estarmos conseguindo estudar um pouco da doutrina espírita com algum processo, um método que nos traga, assim, explicações detalhadas de algo que, às vezes, não é tão simples para muitas pessoas. Tem muitas pessoas que passam no espiritismo anos, 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 e fica na forma. Fica na forma. Não entra na essência. Isso é comum, gente. E pessoas antigas de doutrina. Eu já passei para muitos lugares e a gente percebe isso. E mesmo nós que estudamos, que buscamos, muitas das vezes a gente não alcança. Alguns ensinamentos, a gente não alcança a alma dele, não alcança a essência. Mas, em geral, se a gente se esforçar e a gente buscar ser uma pessoa melhor, a espiritualidade vai nos ajudar. E aqui, o que nós estamos fazendo é, através de muitas mensagens, muitos estudos que outros grandes espíritos fizeram, nós compilamos algumas coisas, é trazer essa essência, mas essa essência só vai existir porque mesmo que você explique, que você em detalhe uma coisa, a essência não dá para ninguém passar para outro. Cada um, é como a evolução, ninguém consegue fazer alguém evoluir por mais informação que você dê à pessoa. Então, por mais que a gente pegue uma informação da doutrina, traduza isso no melhor detalhe possível, de forma mais bem explicada, a essência, a alma do ensinamento, só quem vai conseguir pegar é aquele que pratica. Isso é uma coisa incrível. Não tem jeito, se não praticar, não tem jeito. E a grande prática da evolução humana está aqui, ó. O celeiro divino, a consciência. Tirar de lá o quê? As sementes. Plantando, adubando e assim compreende. Olha aqui. Pegando a semente, plantando, adubando, quer dizer, o que é plantando e adubando? É desenvolvendo as virtudes na prática, dia a dia. Assim vai compreender o que é aquilo, assim vai compreender a lei. Então, isso é uma coisa que nós não podemos deixar passar, porque a gente pode fazer estudos doutrinários a vida toda. A vida toda.
E chegar lá do outro lado e falar, olha, você sabe muita coisa, mas qual é a forma? A essência não mudou. E sem mudar a essência, você não cresceu espiritualmente, não, só intelectualmente. Tem valor, mas é só intelectual. Esse é o ponto. Isso é o grande, vamos dizer assim, o grande mistério da vida. É estudar, saber e achar que isso, o valor está nisso. Não, o valor está na alma daquilo que você estudou, na alma daquilo que você entendeu. Mas compreender e desenvolver o conhecimento daquilo é só plantando e adubando todos os dias da sua vida. Aí você compreende a lei. Ok. E aí, chegamos aqui, né? No item 2. Quais são as leis? Então, porque o primeiro é o que é e onde se encontram. Está aqui. Onde se encontra. O que é e onde se encontra. Agora nós vamos para o item 2. Quais são as leis? Então, as leis estão aqui. São 10, mas na verdade a gente usa 9, porque a lei de justiça, amor e caridade engloba todos. Então, nós temos 9 leis. Lei de adoração, de trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade e liberdade. Quando você pega essas leis, você traz isso para dentro de um processo que é o processo da grande lei do amor ao próximo. Mas eu não vou entrar nisso aqui ainda. Tá? Esse mapinha que está aqui, nós vamos falar dele um pouquinho depois. Eu vou passar, ele fica aqui para mim não esquecer que eu tenho que falar dele, mas não vamos entrar nele agora não. Então, as leis estão aí. Aí você tem o item 3. Qual que é o item 3? O item 3 é como praticá-las. Ah, como praticá-las? Tá bom. Como é que podemos compreender e praticar as leis? Bom, primeiro, recebendo ensinamento dos condutores. Que condutores são esses? Ora, condutores você tem vários. Na vida, no mundo, em várias épocas de diferença. Vamos pensar, nós temos Jesus, que é o maior exemplo de condutor de almas. Mas você tem outros mestres, doutrinas, filosofias. Nós temos as religiões antigas, você tem o budismo, você tem na Índia. Para todo lado do planeta, existem filosofias, doutrinas, religiões que trazem, de um jeito ou de outro, de uma forma correta, de uma forma meio complicada, mas trazem as informações divinas, porque é assim que funciona. Deus não é o Deus do espiritismo, ou do catolicismo, ou do evangélico, ou do protestante, ou do bandista, ou do ateu. Não, ele é de todos. Ele é de todos. Então, ele com certeza mandou missionários para todos os lugares do mundo, de acordo com a capacidade de compreensão do povo. Culturas são coisas muito interessantes. Pessoas entendem uma mensagem completamente diferente do outro, dependendo da vida, da cultura, do jeito de viver. Então, Deus comunica com todos. Então, mandou emissários para a Ásia, mandou emissários lá para a Índia, mandou emissários lá para os Estados Unidos, para a Europa, para o Brasil, e assim vai. Então, nós temos aí como é que você recebe os ensinamentos. Eles estão. Nós que somos espírita, usamos o Evangelho e usamos a doutrina espírita, codificada por Kardec, né? Que é uma doutrina, é uma filosofia, uma religião. Então, além de tudo isso, nós temos o Espiritismo. E no Espiritismo nós temos um capítulo especial, a perfeição moral, que é o capítulo 12. Tá? E o que é que faz esse capítulo 12? Ele nos dá uma compreensão básica de o que somos e como podemos nos conhecer e buscar o despertar para atingir o celeiro divino. O capítulo 12 fala de algo que é o que nós vamos fazer durante os últimos meses do nosso curso. O que nós somos, nós já temos falado disso. Como é que nós podemos nos conhecer? Está lá no capítulo 12. E como é que a gente busca para despertar o celeiro e atingir o celeiro divino? É isso. Simples assim. 3 tópicos. São os tópicos 1, o 2 e o 3. São os tópicos que nós vamos trabalhar nas leis morais. E isso aqui é para lembrar, né, o processo da doutrina espírita, né? O processo. Então, nós temos o Livro dos Espíritos, ele tem 4 partes, ou 4 sublivros, ou 4 livros. O Livro dos Espíritos se divide em 4 partes. A primeira parte dele é bem curtinha, fala da Gênesis, né? Acho que 7 ou 8% do livro, e ele tem um livro específico que detalha a questão da Gênesis. A segunda parte é a maior parte do Livro dos Espíritos, é 55% ou 56% do Livro dos Espíritos. Isso eu falei lá na introdução do nosso curso. Por quê?
que é a maior parte? Porque é o motivo principal da doutrina espírita, é o processo de comunicação com o mundo espiritual. Esse é o objeto principal, né? Esse é o objeto principal. É o processo mediúnico, é o processo de comunicação, a interferência dos espíritos, tudo isso. Então, tem mais de 53%, 54% do livro dos espíritos. A terceira parte é o que nós vamos estudar. Nós não vamos entrar em mais profundidade no livro dos médios, por quê? Porque existe dentro da casa espírita custos para médio, então não faz sentido, né? E a terceira parte é o que nós vamos estudar, que é o livro dos espíritos, conjugado com o quê? Com o evangelho, que eu já expliquei na matriz. A quarta parte é o céu e o inferno das consolações e penas, né? Então, essa é só para a gente recordar. Ok. O nosso material de estudo é do capítulo 1, então ele vai ter caracteres da lei natural, que é a lei, está aí, conhecimento da lei, como saber sobre o bem e o mal, está lá as questões, né? Senso crítico, vamos falar um pouco do bem e mal, vamos falar um pouquinho de senso crítico, discernimento e inteligência, tem uma questão 631 que fala, não com esse nome, mas fala disso aí. A razão de Kant, por que é importante falar da razão? Porque eu já comecei falando aqui para vocês que razão é algo que a gente ainda não usa total, ou da forma como a razão foi proposta ou como ela existe, para nos levar a refletir sobre a vida, sobre nossas dificuldades e buscar a evolução. A gente não usa ainda a razão para isso. E como cumprir a lei, que é o capítulo 12. Ok. Então, quando você pensa nas leis morais, você vai pensar assim, olha, amor a Deus. Então, esse é o primeiro tópico, né? É o amor a Deus. E quando você fala de amor a Deus, você tem que pensar também assim, como é que é essa relação? Como é que é a minha relação com Deus? Como é que eu me relaciono com Deus? Como é que ele se relaciona conosco? Então, vamos pensar. Uma relação, você tem um movimento de um e de outro. Então, o primeiro movimento é sempre do Criador. É ele que faz, ele que inicia, ele que dá o pontapé inicial, né? E te dá os recursos. Está aqui, ó, a vida está aqui o corpo, está aqui isso, está aqui aquilo, está tudo isso aqui, está os mensageiros, está todo mundo que está indo para te ajudar. Agora é com você, resolve o seu lado aí. Então, o primeiro movimento é sempre do Criador. E o que ele faz? É todo o movimento da espiritualidade, trazendo ao planeta as leis, as boas novas dos céus, Moisés, Buda, Cristo, Jesus, Maomé, doutrina espírita, etc. E além, claro, do universo físico. Aqui nós estamos falando do lado espiritual. Mas todo o universo físico, quer dizer, tudo isso ele criou e nos deu e mandou esses emissários e continua mandando e já mandou. Aqui não tem a lista toda. Então ele fez tudo isso e ainda mandou aqueles que já têm uma condição espiritual, que já passaram por isso e já estão num outro nível, ele manda tudo isso para o mundo, para ajudar. Olha, vai lá, professores, vai lá vocês ajudar, vai lá vocês missionários, vai lá vocês anjos, santos, o que for. Vão lá para ajudar esse povo em vários lugares diferentes, com culturas diferentes, então vocês vão ter que encarnar lá, aprender sobre a cultura e trabalhar com eles lá para ajudá-los. A grande maioria de vocês vai ser, como diz outros, vai ser martirizado, não vão ser aceitos, mas é assim que é, porque o que vocês vão falar são coisas muito grandes para eles, mas tem que ser falado, eles têm que entender que tem um caminho. Então, olha só, esse é o movimento do Criador. E o movimento da criatura, em todo o processo da jornada evolutiva, expressando pela caridade, né? É o movimento, né? É o movimento de evolução, é o movimento de ação. O que é que eu faço com os recursos que o Criador me deu? O que eu faço com os recursos que o Criador me deu? Porque vocês entendem que essa relação é uma relação de amor, e olha que aparece a palavra caridade ali, e a gente vai entender um pouquinho. Então, esse movimento do Criador é de um amor total. Criação do universo, e manda ainda todas as instruções na nossa consciência, todas as leis na consciência, e ainda manda aqueles outros, né, para falar como isso vai ser, como que se desabrocha, como é que você evolui, o que você tem que fazer, como que é a vida, como que não é, quais são as coisas importantes, como é o céu, tudo isso ele nos manda como professores, para nos ajudar a crescer também.
E a nossa responsabilidade é pegar tudo isso e traduzir isso para onde? Para a nossa vida. Tirar a essência disso, né? Tirar a essência disso. E a palavra caridade aparece aqui por quê? Porque a palavra caridade, tirando o contexto, às vezes, que a gente compreende como coisas materiais, mas se você falar o que Jesus pensa da caridade, o que ele falou? Ele não falou de nada de coisa material, exatamente. Ele falou benevolência, indulgência e perdão. Isso é amor. Isso é amor. É aprender a amar. Benevolência, aprender a amar o próximo. Né? Indulgência, aprender a amar o próximo, porque é ser indulgente com o próximo, não é com você. E perdão, aprender a amar o próximo, que é perdoar as coisas que fazem contra você. Então, esse é o processo de amor. E é o que Jesus fala, e é amor a Deus, amor ao próximo, não tem como. Então, a benevolência, a indulgência, perdão, é o máximo que você faz de amar o próximo. Por isso a palavra caridade está aí. Porque Jesus definiu a caridade dessa forma. Às vezes a gente olha a caridade e sempre pensa em coisas materiais. É a nossa cabeça, né? É a nossa cabeça. Muito bem, então vamos lá. Aí, nós estamos falando de amor. Relação com Deus é uma coisa de amor, que a gente não entende, mas é uma relação de amor. A gente vai buscar lá no Leon Denis, no livro O Problema do Ser, o Destino e da Dor. E o capítulo é O Amor. Gente, é maravilhoso esse capítulo. Quem puder, se for na internet, acha, tá? Põe lá o livro e põe lá capítulo Amor. Você vai imprimir e você vai ler. É maravilhoso. Então ele diz assim: o amor é uma força inexaurível, quer dizer, não se perde nunca, renova-se sem cessar, enriquece ao mesmo tempo aquele que dá e aquele recebe. Olha que coisa incrível. Quando você dá, você perde. Na questão material é assim, né? A matéria cresce por acúmulo. Então você tem alguma coisa material, você tira, perdeu. Mas aqui não, é o contrário. Você tem amor dentro de você, você dá, ele renova-se, ele se enriquece. Então você dá, o outro recebe, mas você também recebe porque ele enriquece. É pelo amor só das almas que Deus mais eficazmente atua no mundo. Por ele, atrai para si todos os pobres, seres retardados nos antros da paixão, os espíritos cativos da matéria. Eleva-os e arrasta-os na espiral da ascensão infinita, para os esplendores da luz e da liberdade. Gente, olha que coisa linda que ele nos fala, né? Ele nos fala da força do amor como uma força em que ele cria, na medida em que você tem afetividade por alguém, às vezes num gesto simples, né? A Grace até contou uma história aqui rápida, mas num gesto muito simples, você dá um pequeno afeto, mas isso é um movimento de amor, não no nível de um amor divino, mas é um amor. E aquilo quebra uma corrente, ou quebra uma vibração, ou dá um alento àquela pessoa que precisa tanto daquilo no momento. Por isso é o sol das almas, né? Aquele que recebe é como se fosse um sol que aquece. Isso é uma coisa incrível, no nosso nível, o que a gente pode dar, né? E outra coisa que ele faz, além disso, ele faz um processo de arrastamento, né? Arrasta-os na espiral da ascensão infinita. Ou seja, o amor tem o poder, além de fazer isso, arrastar todos numa espiral de crescimento, cada um no seu momento, mas todos vão ser arrastados pelo amor na medida em que buscarem o amor. Então é disso que a gente fala. Nossa relação com Deus é o amor. E aqui, você vai encontrar aqui, na questão 647, 648, essa questão da relação com Deus. Então, se você pensar em Deus, ele nos dá o quê? Ele nos dá o recurso. Qual é o recurso? A justiça. Sempre vai ter justiça. Que está abaixo do amor. E ele vai nos dar o amor. É o recurso. É tudo que ele faz. E o que nós fazemos com isso? Aqui é o tenta caridade. Ó. Caridade é amor ao próximo. Entendeu? Aí ele espera que você, o ser, tenha recebido isso aqui, né, pela misericórdia divina, que o ser faça o quê? Traduza para o outro ou para o próximo, que é através da caridade, e não vamos pensar aqui na caridade material, que ela é importante, mas vamos pensar na benevolência, na indulgência, no perdão, para que você, através disso, carregue na sua relação com Deus o amor. Então, entende? Deus nos deu tudo. Você trabalha com o próximo, você desenvolve um pouco de amor. Quando você faz esse trabalho,
você está entregando para Deus a sua relação de amor. Lembra que Jesus fala, se fizerdes a um dos pequeninos, já fez para ele também? É mais ou menos isso. Quando você ama o seu próximo, você tem indulgência, benevolência e perdoa. Quando você faz esse processo, esse movimento, nesse movimento, movimenta-se uma energia de amor na relação divina. Ou seja, você faz uma relação com Deus, com o seu divino dentro de você e com a espiritualidade que vai vir ao teu encontro. Vamos lá. Então, livro dos Espíritos, vocês estão vendo que a aula de hoje é tudo contextual, tá? A gente não começou a estudar as leis, a gente está olhando como que elas, qual é a didática, como elas funcionam, como elas se distribuem, então entendendo o contexto onde nós vamos entrar, né? Nós vamos entrar num estudo sério, complexo, longo, e a gente está entendendo onde nós estamos entrando. Então, a lei maior, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Tá bom. Isso nos remete a alguns deveres. Então, nós vamos separar aqui, né, as leis que nós vamos estudar, onde elas se encaixam. Aqui, né, para com Deus, para com o próximo e para consigo. Está aqui, tá? Então, a gente chamou de número 1, as leis que estão relacionadas com o amor a Deus. Número 2, as leis que estão relacionadas consigo. E o 3, as leis que estão relacionadas com o próximo. E a lei de justiça, amor e caridade abrange todas elas. A gente tem aqui uma mensagem, deixa eu só ver uma coisa. Tá, a gente vai terminar um pouquinho mais cedo hoje, porque eu não quero entrar já no trabalho da lei de adoração, tá? Vou deixar isso para a aula que vem, hoje eu quero ficar no contexto. Então, nós temos uma mensagem aqui do Hamed. Quem é Hamed? Hamed é um espírito que dita livros de muita profundidade. São, assim, livros muito profundos, muito lindos, e eu gosto muito dele. Eu tenho alguns livros dele aqui em casa. E ele fala assim para nós, ó, avançamos pelo universo em conjunto harmônico com os outros seres humanos. Então, é por isso que a gente fala disso aqui, né? No próximo. Então, avançamos pelo universo em conjunto harmônico com os outros seres humanos. Estamos todo mundo junto. A orquestra cósmica da qual compartilhamos é muito mais ampla do que podemos imaginar. Então, nossa imaginação não comporta o tamanho dessa grandeza. E cada um precisa dar a sua cota de participação na sinfonia do mundo. Todos nós participamos do cosmos, todos nós participamos da criação, todos nós fazemos parte do universo. O universo não é uma coisa externa, nós estamos no universo, nós somos o universo também, né? Precisamos participar dando a nossa contribuição. Somos parte do universo e ele é parte de nós. Hamed. Eu vou ficar aqui. Nós vamos ficando aqui, nós vamos fazer alguns comentários. A Grace quer fazer um comentário também. Bem, gente, sobre o que o Rui estava falando, sobre a questão de tudo estar dentro de nós e tudo mais, o nosso pensamento, essa palestra que eu mandei para vocês, já que hoje nós vamos interromper um pouco mais cedo, eu sugiro, quem quiser ouvi-la, tem uma parte que ela fala, que ela coloca uma coisa assim muito interessante, que ela fala sobre o seguinte, que qualquer ação que a gente faz para o próximo, né? Qualquer pessoa que tenha uma lembrança boa que seja de você, que isso é suficiente para a gente receber intercessão no plano espiritual, em horas difíceis que porventura a gente venha passar. Então, veja como é interessante, né? Nada se perde, nenhuma boa ação que a gente cometa, que seja um bom pensamento, uma prece, um abraço, um sorriso, qualquer coisa que a gente faça, né? Então, é muito bonito essa palestra, ela coloca umas coisas bem interessantes, assim, para o nosso dia a dia, que vale a pena vocês assistirem, né, que vai sair ao término da palestra, vai ter bastante coisas assim, interessantes para a gente observar, que são coisas do nosso dia a dia. E a gente vai ficar atenta, porque me chamou a atenção de várias coisas, e a gente vai perceber também que várias coisas que a gente faz e que tem retorno,
né? Tanto coisas positivas quanto negativas, a gente vai ficar alerta, né? Então é isso, meus queridos. Gente, alguém quer comentar, tirar dúvida? Nós temos um tempo ainda sobre o que a gente falou aqui. Expliquei para vocês que a gente está falando de contexto, né? Do que a gente para a gente entender mais ou menos onde a gente está entrando, em que situação nós estamos nos envolvendo daqui para frente, né? Sobre as leis. Deixa eu só fechar uma coisa só um minutinho. E é interessante essa parte que é toda livro dos Espíritos. Então, é muito, muito legal que a gente entra a fundo na doutrina mesmo, né? Eu gosto muito de estudar daqui para frente, essas leis morais. Eu achei interessante, Ruela, é que você falando se conectou diretamente com o que a Isabel vai falar amanhã lá no André Luiz, sobre o capítulo 49 do livro Caminho, Verdade e Vida, saber e fazer. É exatamente o que você falou, que ele fala assim no Evangelho de João: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Que existe uma diferença singular entre saber e fazer, que todos sabem, poucos fazem. É verdade. Isso que você está falando é muito interessante. A gente precisa entender isso muito na doutrina espírita. Alguns conceitos que são importantes, que as pessoas não podem tirar da frente quando estuda espiritismo ou estuda evangelho, o que for, é a questão do temporal e atemporal e da forma e da essência. Porque se você se fixa na forma, achando que você já está fazendo, você vai descobrir lá na frente, vai ficar muito triste que não adiantou muito. Então, a forma é todo o processo, é o estudo, é o centro, é a doutrina, é tudo isso. Mas é a essência. Então, quando você vai na própria doutrina espírita, e você vai lá no Kardec, e você encontra muitas chaves em que ela é a essência daquela forma, mas você só vai entender a essência se você praticar. Para você tirar a alma daquele conhecimento, você quer ver uma coisa? Vou dar um exemplo. Reconhece-se o verdadeiro espírito pelo esforço que ele faz para transformar, né, as suas más paixões, ou seja, o esforço. Isso é uma forma, é uma frase, é uma forma. E a alma? A alma é o que está escrito ali, é o esforço do espírito. E se ele faz o esforço do espírito, ele entendeu e está extraindo a alma daquela forma. Senão ele sempre vai ler aquilo e falar, né? É igual amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a si mesmo. Essa é uma forma. E a essência? Quando é que você vai entender a essência? Só quando você praticar. Como é que você vai entender a essência de como é amar a Deus se você não chegou nem a amar a si mesmo? Não vai, você só vai entender a frase, isso é forma. E forma não adianta. Você chegar no mundo espiritual e falar, olha, estudei espiritismo, estudei evangelho, aprendi tudo, conheci tudo, que beleza. Deixa eu ver o que você fez com isso. Ele não fez nada. Só foi um processo intelectivo, né? Só intelectualidade. Você falou, você fez palestra, né? Que bom, né? Legal, mas e aí? E aí é a história que eu já contei aqui daquela senhora. Trabalhava no movimento espírita, trabalhava na casa espírita, trabalhava muitas horas por dia, talvez muito mais que todo mundo junto aqui, trabalhava sem parar, fazia, desencarnou, depois de 40 anos trabalhando no movimento, desencarnou e chegou no plano espiritual, foi para um local bom, porque teve intercessão. Aí a pessoa falou, mas como assim? Olha tudo que ela fez, por que ela precisou de intercessão? Eu falei assim, porque ela não adquiriu luz própria. Ela fez tudo isso, mas beneficiou pessoas. Beneficiou, ótimo, que bom, mas ela precisou de intercessão e a gente fez porque ela mereceu a intercessão. Mas ela, enquanto não desenvolver, né, a essência da coisa, não é automático, não é hábito, isso é um perigo quando a gente fala de hábito, enquanto não tirar a alma das coisas, não é luz própria. Vai sempre precisar de intercessão. Então, no nosso nível, se a gente tiver intercessão, a gente já fica feliz da vida. Vale a pena, então, né? Sempre fazer algo, né? E não adianta só intelectualizar, entender. Isso é forma. Nós temos inteligência, estudamos, a gente consegue compreender, né?
Mas isso só compreender não é suficiente, tem que pôr em prática. E esse capítulo ele fala justamente isso, que ele fala assim, todas as seitas religiosas, de modo geral, somente ensinam o que constitui o bem. Só ensinam o que constitui, daí para frente é com a gente. Exatamente. São os recursos e o que nós fazemos com ele, né? Gente, vamos lá, quem mais tem alguma coisa a perguntar, dúvida? Vai, Cecília, por favor. Boa noite, né? Cheguei um pouquinho Boa atrasada, aí noite. não estava conseguindo conectar, mas aí deu certo. Vi a aula, assisti a aula passada que eu perdi, senti muito ter perdido, mas estou em dia. Esse negócio aí de essência e forma, no começo eu tinha muita dificuldade, né? Depois aí você foi explicando, aí realmente eu fui entendendo, né? E antes de eu ter a oportunidade de fazer algumas palestras, eu sempre ouvia as pessoas falando assim, olha, quando a gente faz uma palestra, primeiro serve a nós, depois o conselho é para o outro. Eu ficava pensando, assim, mas onde está isso está servindo? Gente, hoje isso aí para mim é tão claro, porque assim, a gente recebe a intuição e aí você tem que justamente fazer isso, colocar na sua vida o que está sendo ali ensinado, que primeiro é para você, com certeza. Depois que eu comecei a perceber isso, as lições que eu recebo da espiritualidade são tão importantes para a minha mudança. Então, é só para dar que assim, a partir do momento que a gente estuda, a gente tem que ir para a essência mesmo. E a gente tem que prestar muita atenção nas lições que são primeiramente para a gente. E pode ter certeza que elas estão ali. A gente só tem que localizar exatamente a conversa que faz a vida com a gente, como você mesmo falou, né, no vídeo passado, que eu tinha perdido a aula, mas saber interpretar essa conversa para você poder chegar na essência do ensinamento para a transformação necessária, que primeira transformação é dentro da sua própria vida. Isso para mim, graças a Deus, está muito claro. E eu agradeço muito essa percepção que ao longo do meu esforço, porque eu já fiz esse curso, difícil foi para mim, mas estou aqui de volta e estou tentando de novo, né? E outras vezes vou tentar para poder chegar num entendimento melhor, né? Então, a gente só tem que agradecer mesmo, né? Ô, Cecília, você falou uma coisa que é fundamental para todos nós ouvirmos. Todos nós temos que ouvirmos isso com atenção. Da forma e da essência eu faço palestras, já tem uns 40 e poucos anos que eu faço, que eu estudo, que não sei o quê, mas muita coisa é forma, eu sei disso. E alguma coisa eu luto para mudar. Mas se você não fizer uma luta muito forte, aquilo vai ficando difícil, que você vai falando, você vai acreditando no que você está falando, vai acreditando, eu falei, mas não vai fazer nada. Aí, de vez em quando, você leva umas rasteiras da vida e você se vê numa situação assim de um desequilíbrio emocional, aí a vida te cobra, e você fala, meu Deus do céu, isso é uma coisa que eu não posso ter mais na minha vida, porque isso eu já devia ter vencido. Aí você sai correndo atrás, né? Gente, é bem isso mesmo, né? Nós temos que nos observar, aquela historinha que tem uma boca, dois ouvidos, né? Para a gente ouvir aquilo que a gente fala, não só ouvir, não só entender, aquilo que eu sempre falo, qual o impacto que está fazendo na nossa vida. A Cecília acaba de dar um depoimento, eu também, Cecília, muitas vezes quando me vejo, coisas que eu fazia, até entendia, mas não conseguia colocar em prática. E hoje em dia, quando eu consigo, eu falo, gente, que coisa, eu já conheço isso há tanto tempo, agora que eu estou conseguindo tomar uma atitude mais ativa, né? Então, é isso, que cada um de nós, a cada dia, se disponha, né? Antes de sair da cama, antes de você tomar o seu cafezinho, você se comprometa ali consigo mesmo, diante de Deus, com gratidão, a fazer algo nesse dia que seja para o seu crescimento interior, que seja algo de bom, que não seja só pensando na gente mesmo, né? E assim, né, nós vamos nos melhorando.
gente vai ficando aberto para as intuições que a espiritualidade nos dá. Que quando a gente está aberto, fica claro e notório a interseção que tem, a Isso é interferência. interessante, e às Né? vezes é sutil, né? É a interferência que a espiritualidade, se você está aberto, tipo, hoje eu estava fazendo um estudo que tudo programado, bonitinho, para aula de mediunidade amanhã. De repente, na minha cabeça, como eu estava ali com tanta boa vontade, eu falei assim, Grace, não, muda isso, deixa isso para outra semana. Então, mudamos tudo. Então, aí eu penso assim, foi eu? Não, não fui. Foi a ajuda espiritual. Sim. Ali, né? A gente está no aberto. Tem que ouvir, né? A gente uma parceria incrível com nossos mentores, com nossos amigos espirituais, né? Mas eles não fazem nada por nós. Eles podem até dar assim, uma dica, uma intuição, mas quem tem que ir atrás e pôr em prática é cada um de nós. Gente, alguém mais quer colocar alguma coisa? Não, a gente está chegando nos finalmente aqui. Bem, gente, então fiquem com Deus. Por favor, se tiverem oportunidade, ouçam a palestra que eu mandei para vocês, que conforme falei, suave de ouvir, ela fala muito brincando, de uma forma brincando mais seriamente, né? Que a palestra vai dar bastante dicas para o nosso dia a dia. Gente, vamos fazer a prece? Vamos fazer a prece. Quem vai fazer a prece para a gente? É a Cecília. Eu pensei que você abriu aqui falando eu vou fazer a prece, mas está dando boa noite, muito obrigado. Está sem som. Eu posso fazer. Você não vai falar assim, esse Ruela sem graça. Não, eu faço. Tá bom. Por gentileza, por favor. Eu vou fazer e aproveitar mesmo para agradecer de coração eu ter nessa vida, nessa encarnação, conhecido a doutrina espírita e a cada dia me esforçado. Sei que ainda estamos muito longe, mas só de enxergarmos o caminho e queremos caminhar por ele, junto aos ensinamentos de Jesus, já é uma bênção muito grande. E sou grata de coração, e eu acredito que todos nós também somos gratos aí pela oportunidade de estarmos aprendendo tanto com essa doutrina maravilhosa, e que essa doutrina transforme realmente, né? A forma na essência, como nós temos aqui visto em cada aula, e como isso é importante. Agradeço também aos todos os amigos que nos têm preparado aqui, né, para recebermos essas lições, e aos amigos que participam aqui conosco, em cada aula. Estamos aí numa conexão importante, e que ficamos esperando, né, toda segunda-feira para trocarmos essa energia, mesmo que muitas vezes falando pouco, mas a energia está aí no ar, então agradecemos muito. E que a nossa semana seja muito abençoada, que ela seja com essa luta diária, que possamos enxergar a cada momento essa valiosa encarnação. A Jesus, nosso mestre querido, agradecemos também de coração, e a Deus, com certeza, aquele que nos permite a todo instante estarmos aqui reunidos, né, nesse globo terrestre, lutando aí pela nossa caminhada evolutiva. Que todos estejam abençoados aí em suas residências e na sua semana, que assim seja. Muito obrigada. Obrigado, Cecília. Muita paz para todos. E vamos orar uns pelos outros, gente. Todo domingo, ontem, né, até na hora de dormir, eu lembro de cada um de vocês. Eu fico lembrando no rostinho de cada um de vocês, no nome daqueles que ficam mais escondidinhos.
Aí então faço isso com todo carinho. A Cecília falou que nós vamos no domingo já começo conectando mais diretamente, proximamente com vocês, para nos preparando para a aula da segunda. Gente, então fiquem com Deus, um abraço, até semana Deus, que vem, tenha uma semana abençoada. Letícia. Obrigado, Alex, pela sua apresentação. Sim, Valeu muito para a gente. Muito. Isso, animem, nós vamos mandar a Obrigada. tabela para que os outros se candidatem. Tá bom? Gente, fica com Deus. Amém. Estamos parando aqui a gravação. Um abraço a todos, boa semana. Abraço, abraço. Até mais. Fica com paz aí. Estamos parando aqui.